Olá, eu sou o pastor Cleison Monteiro e está começando mais um Bíblia em Casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e nos ajude, aproveitando que você está aí do outro lado, compartilhando conosco esse assunto muito importante da Bíblia Sagrada, se inscreva, toque o sininho para você ser notificado toda vez que postarmos um conteúdo novo, dê o seu like, também faça um comentário que você gostou, que você tem alguma outra coisa a acrescentar e todos vamos aprender junto. Sejam bem-vindos a este canal, em nome de Jesus. O título anunciado diz bem, é isso aí mesmo. Não estamos tentando ser sensacionalista para poder trazer você numa outra expectativa. Não, é essa daí. Ele é ou não é suicida? E a ideia desse título é justamente porque a gente sabe que existe, né, uma gama de pessoas a favores de que ele é e uma gama a favores de que ele não é, todos estudantes da Bíblia Sagrada. Então a gente quer tentar trazer um pouco mais de lucidez ao assunto e encaminhar os pensamentos e as ideias na devida condição, né? Então a gente sabe que as dificuldades em compreender que ele é ou não é suicida é por causa do relato do Amalequita. O relato do Amalequita, ele vem mudando a hora em que Saul é morto. Saul é morto, fica claro no texto da batalha, quando ele é morto, que ele é morto porque ele se lança sobre a sua espada, né? Ele se lança, já é um ato suicida. Mas aí depois aparece o Amalequita contando uma outra versão. Por causa da versão do Amalequita é que surge a hipótese de que ele não é suicida. Então eu vou descrever aqui para os irmãos, no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 5, o relato do Amalequita para o rei Davi agora, já é o rei Davi. Então nós vamos ver o relato do Amalequita e depois nós vamos ler o texto em que Saul de fato é morto lá em batalha e vamos fechar então a ideia que nós estamos aqui compreendendo na minha posição. O texto sagrado diz assim a palavra de Deus, segundo Samuel, no capítulo 1 e no verso 5, acompanhe aí. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul, Jonathan, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe trazia a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me. E eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-me sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a sua coroa, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Esse é o relato do Amalequita. No relato do Amalequita foi ele que matou o rei Saul. No relato dele, ele chegou em batalha e o rei pediu para ele, falou: olha, me mata porque eu estou aqui, não posso sair daqui e já estou perdendo sangue, né? E aí você me mata. E aí ele diz que matou, né? Tirou a coroa da cabeça dele, os braceletes e trouxe para o rei Davi. Então vamos ler agora o texto em que descreve a morte. O texto que esse Amalequita está dizendo que foi testemunha. Vamos ver. 1 Samuel, capítulo 1, acompanha aí. E o verso 31. Diz assim o verso 3. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele.
Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Amém? Pois bem, fechando a conclusão, quase todas as Bíblias de estudo que eu tenho aqui, 6 Bíblias de estudo, quase não todas das que eu tenho, perdão, elas concordam, os estudiosos dela concordam que o Amalequita mente. E eu concordo também, por quê? Porque no relato de Saul, no relato de Samuel, no capítulo 31 que lemos aqui, Saul disse ao seu pajem de armas para o matar, porque o pajem de armas dele era judeu. E ele disse, eu não quero morrer pela mão desses incircuncisos. Tá? Tudo bem. Então por que o Amalequita, ao contar para Davi depois, diz que Saul pediu ele, perguntou para ele, da onde você vem, quem você é? Ele responde, sou Amalequita. Amalequitas eram vistos como incircuncisos, não era do povo judeu, era de Amaleque. Então, por que agora Saul mudou de ideia e pode morrer pela mão de um incircunciso? Então, é provável e muito bem quisto essa posição, de que o Amalequita mente para Davi, porque Davi agora deve assumir o trono. Então ele pensou que, tipo assim, eu matei aquele que perseguia o rei Davi. E o rei Davi várias vezes, porque essa história todo mundo sabia. Davi várias vezes se escondeu em cavernas e ficou fugido até na terra dos filisteus, um tempo lá em Ziglag. Então eu matei o inimigo dele. E ele vai ver isso daí, vai me recompensar, trouxe aqui a coroa como prova, fiz um favor para ele, ele vai assumir o trono. Então esse homem, na realidade, ele queria ser bem visto e ele queria passar como alguém que fez um favor para o rei Davi. Porém, o rei Davi mandou ele tirar a vida, porque o rei Davi teve oportunidade de tirar a vida do rei Saul muitas vezes e não quis. Numa feita, ele cortou até uma parte do manto do rei Saul dentro de uma caverna e não quis matar. Porque ele entendia que o ungido do Senhor é para ser tocado somente pelo Senhor. Então esse Amalequita, com esse relato, perdeu a vida. E Davi diz para ele, você está morrendo pela sua própria boca, porque você disse que matou o ungido do Senhor. Porém, provavelmente ele mentiu. Primeiro que eu disse, Saul disse que não morreria pela mão de incircunciso. E ele perguntou quem ele era. Ele disse, Amalequita, então agora me mata. Então não é verdade. Segundo que ele disse que quando chegou lá no acampamento, o exército inimigo apertava com ele. E o que ele fazia nessa guerra? Se ainda estava no momento da guerra. O pajem de armas deveria estar vivo, Deveria ter algum contato com o pajem de armas, que foi o último a morrer. Então, não bate o relato dele, Saul se matou, suicidou. E Samuel concorda. No versículo 5, assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Então Samuel já está concluindo o capítulo 31 de 1 Samuel, dizendo, e faleceu assim. Assim de que jeito? Após ter se lançado sobre a sua lança. Tá? Então ele se lançou sobre a lança e se matou. Sim, o Amalequita está, na minha posição, mentindo. Tá bom? E tem mais. Ainda que o Amalequita não tivesse mentindo, tivesse chegado lá e Saul ainda tivesse com um pouco de vida, como ele está dizendo aqui, e ele tivesse tirado o último fôlego de Saul, ainda assim eu concluo que Saul era suicida, porque fica contando o primeiro ato. Fica contando a intenção de ter se lançado em cima da lança para se matar. Se não chegasse o Amalequita, caso for verdade, ele morreria de sangramento. Mais tarde, era questão de horas. E morreria de quê? De ter se suicidado. Então, ao meu ver, mesmo que o relato do Amalequita for verdadeiro e para mim não é, ele continua sendo um suicida. Tá bom? Essa é a história infeliz do primeiro rei de Israel. E aprendemos uma coisa com Davi. Aprendemos. Davi sempre entendeu que os ungidos do Senhor não são tocados. Não podem ser tocados. Você é ungido do Senhor. E aqueles que te tocar têm alto preço a pagar. Davi sabia disso. Então Davi teve várias oportunidades, mas nunca o fez. E no momento certo, ele mesmo tirou a própria vida, sem precisar de Davi manchar suas mãos de sangue. As batalhas do Senhor, o Senhor mesmo trava. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado por nos acompanhar. Continue conosco, tá bom? Já postamos mais conteúdo para você.
avise os amigos, compartilhe com o máximo de pessoas, irmãos em Cristo, em todas as modalidades de estudiosos e curiosos da palavra de Deus, para aprendermos juntos da palavra do Senhor. Amém? Deixa aí seu comentário, se você concorda, se você não concorda, e nós ficaremos felizes em saber que você está conosco aí. Deus nos abençoe. Até a próxima.